Fala, galera de Jesus, que bom estar aqui com você mais uma vez para trazer uma porção das Sagradas Escrituras, para falar da Palavra de Deus. Isso sempre anima o meu coração, isso é sempre maravilhoso porque a Palavra de Deus transforma as nossas vidas. Hoje eu quero falar com você sobre uma das características de ter uma vida simples no Espírito Santo. Esse adjetivo, ter uma vida simples, para você talvez possa parecer algo desmerecedor, e não tem nada a ver com isso. Quando eu falo ter uma vida simples, é porque eu creio que é um dos desejos básicos de Deus para a nossa vida. Qual que é um desses princípios ou dessas características de ter uma vida simples no Espírito? Eu creio que o cristão verdadeiro, como diz a palavra de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. E como ele é guiado? Uma das maneiras é ouvindo a sua voz. Então o texto de Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que tremendo! Então uma das características de sermos cristãos, ou melhor, de sermos filhos de Deus, é que somos guiados. E isso através geralmente da voz do Espírito Santo. O texto de Colossenses, ele fala algo tremendo para nós. Colossenses 3, 15 a 17, ele fala assim, que a paz de Deus seja o nosso árbitro. Ou seja, uma das maneiras de Deus falar conosco é audivelmente, sim, mas ele pode falar também dentro do nosso coração. A gente pode ouvir a sua voz dentro de nós, dentro do nosso espírito, mas ele também pode dar paz ao nosso coração, como o árbitro. Então, quando muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa e não sentimos paz, é claro, nós não somos guiados pelo sentimento, mas Deus tem falado ao nosso coração através da palavra. Nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, e aí a gente olha o nosso coração quando a gente vai fazer alguma coisa. Eu me lembro de algumas experiências que eu tive no início da minha conversão. Uma delas era interessante, eu sentia dentro do meu coração uma voz dizendo para eu jejuar, e eu ficava, será que isso é da carne? Será que isso não é de Deus? E aí eu fui perguntar para um dos meus pastores, né? Eu perguntava sempre para os pastores, e ele dizia, imagina a carne dizendo para você jejuar. Então não é a carne, né? É Deus falando para você. Então uma das maneiras, às vezes a gente vai aprendendo a ouvir a Deus. Uma das grandes experiências que eu tive com a voz do Espírito Santo foi logo após a minha conversão. Eu fui ao culto e depois uma pessoa de dentro da igreja me chamou para ir para uma balada. Interessante, né? E na época não chamava balada, né? Mas aí a gente foi. E foi tremendo a experiência que eu tive com o Espírito Santo, porque lá dentro da balada, até então, nada havia acontecido de anormal. Eu até tinha pensado, puxa, essa igreja é interessante, essa religião é diferente. Eu vim para a igreja dos crentes e depois me convidam para uma balada. Mas foi interessante, porque lá dentro da balada, ao acabarmos de entrar, irmos ali para a pista de dança, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse assim para mim, aqui não é mais o teu lugar. Aquele dia não foi com uma paz ou a falta dela, a ausência de paz no coração, mas a voz dele no meu coração, aqui não é mais o teu lugar. Imediatamente eu retornei, dei alguns passos para trás, olhei para um dos crentes que estava do meu lado, falei para ele, vamos embora, né? E ele disse, eu também não estou me sentindo à vontade aqui. E isso é interessante, o desejo de Deus de falar conosco. A voz de Deus, ela é suave aos nossos corações. A voz de Deus é extraordinária, ela nos guia, nos dá direção, ela nos alimenta. A palavra de Deus diz que Ele, o Espírito Santo de Deus, Ele nos guiaria em toda a verdade. Qual verdade? A palavra. Então, quando eu leio a palavra e ela vai sendo guardada no meu coração, é uma das maneiras do Espírito Santo falar comigo. Na verdade, o desejo do meu coração, e eu creio que é alinhado ao desejo do coração do Espírito Santo hoje, para você que está ouvindo esse vídeo, é você desenvolver uma intimidade com o Senhor, para você ser guiado por Ele. E uma das características desse guiar de Deus na sua vida é ouvindo a voz dEle. Ele quer falar com você. O Senhor falou audivelmente com Samuel. Ele fala de várias maneiras.
O que nós precisamos, além da nossa consagração, por sermos filhos e sermos guiados, nós precisamos fazer alguns exercícios. E o primeiro deles é deixar a ansiedade. O Senhor Jesus disse: por que você está ansioso por coisa alguma? Você acha que a ansiedade pode fazer alguma coisa? A ansiedade, ela atrapalha a gente até mesmo ao ouvir pessoas que estão ao nosso lado. Você já tentou falar com alguém ansioso? Alguém que está na frente da televisão, alguém que está preocupado com um problema? Você fala com essa pessoa e ela não te ouviu. Então muitas vezes o Espírito Santo está falando com a gente. Tem gente que ora, que jejua e fala: Deus não falou comigo. Será que Ele não falou? Ou será que a gente estava tão ansioso que a gente não conseguiu ouvir? Uma outra coisa que a gente precisa fazer é discernir qual é a nossa voz interior e qual é a voz do Espírito Santo. A gente tem que aprender a calar a voz do nosso eu. O nosso eu é incrédulo, o nosso eu não sabe de tudo, o nosso eu, ele é limitado, e a gente precisa dizer: eu não quero ouvir a minha voz, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, porque olha que tremendo, a voz do Espírito Santo não mente, ela sempre é baseada, ela sempre se confirma nas Escrituras Sagradas. Então tome cuidado, né? Eu ouvi Deus falar, mas está totalmente fora com a palavra. Isso nunca vai acontecer. O Espírito Santo não mente, o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. Quero aqui desejar hoje, o meu objetivo hoje é desafiar você a crescer em intimidade com o Senhor e a ter uma vida simples no Espírito, a vida básica, mas começando a dar atenção para a voz do seu amigo. O Espírito Santo quer falar com você, quer participar com você das coisas simples do seu dia a dia. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço!